O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Jesus nos fala aqui nesse Evangelho, a gente procurar sempre a verdade na nossa vida. Já na primeira leitura que a gente escutou, por boca do profeta, Deus diz coisas terríveis contra aqueles mesmos atos de religião que eram prescritos na lei que ele mesmo tinha dado para Moisés. Ele diz que detesta os sacrifícios, os holocaustos, que está enojado, que o incenso para ele é uma abominação. Então, de alguma forma, Jesus diz também palavras muito fortes, de forma semelhante. Fala da família como um obstáculo, família que ele mesmo criou, e a família que é uma coisa tão importante, tão bonita. Todas essas coisas que são criadas por Deus, que são queridas por Ele, que Ele mesmo instituiu, podem vir a se tornar um obstáculo, uma coisa que vai contra Ele. Como é possível isso? Como é possível que os nossos atos religiosos se tornem uma coisa desagradável a Deus? Como é que é possível que a nossa relação com a nossa própria família, com as pessoas que estão perto de nós, se torne uma coisa desagradável para Deus? E aqui ele nos adverte, porque até com as coisas mais bonitas e mais puras, o ser humano consegue realizar aquilo que é próprio do pecado. O pecado faz com que as coisas percam a sua transparência. O mundo todo, toda a criação, leva para Deus, aponta para Deus, a beleza, a sabedoria que se encontra na criação, nas criaturas. Devia apontar para Deus, devia ser como uma janela que nos permite contemplar a Deus. Mas o pecado vai tapando essa janela e vai deixando ela cada vez mais opaca.
de forma que, num determinado momento, a luz não entra mais. Então, aquela janela, em vez de favorecer a contemplação da luz do dia, ela se torna um obstáculo. E o pecado também faz isso com as coisas mais belas e mais puras, como podem ser os nossos atos de religião, de piedade. E a nossa relação com a família, quando o ato religioso ele deixa de apontar para Deus, mas ele vira como uma espécie de autocelebração, ele se torna desagradável a Deus. Quando a relação com a família afasta a pessoa de Deus, isso era muito verdade nos primeiros anos do cristianismo, e principalmente no ambiente judaico, onde iam ter muitos cristãos de família judaica, e os judeus que não acreditaram em Cristo tinham uma reação muito adversa, uma reação muito contrária quando alguém aderia a Cristo, aderia ao Evangelho. Então isso era verdade naquele tempo, mas de certo modo ainda é verdade hoje. Quantas vezes eu já me deparei com jovens que querem seguir a Jesus Cristo de uma forma mais autêntica, que escutam dentro do coração um chamado para uma vida mais pura, para uma vida mais entregue, para uma vida onde Cristo esteja mais presente, querem seguir Jesus Cristo mais de perto. Não só aqueles que querem consagrar a vida no sacerdócio, na vida religiosa, mas aqueles que também querem viver, mesmo no mundo, mesmo como leigos, querem viver a fé com muita autenticidade. Quantas vezes eles encontram o primeiro obstáculo dentro da própria família? É muito interessante isso. Às vezes recebi jovens chorando, dizendo como eram perseguidos dentro de casa, como eram ironizados, como eram ridicularizados dentro de casa, como eram cobrados por qualquer erro, qualquer defeito. Logo você que vai à missa, logo você que é do tal grupo, logo você que vive rezando. Então, recebiam todo tipo de perseguição, todo tipo de represália por quererem viver mais perto de Jesus Cristo. E aí eu perguntava para esses jovens: mas qual é a religião dos teus pais? Para que eles te tratem dessa maneira? São de outra religião, de outra confissão, são ateus? Qual é a religião deles? Que leva eles a te perseguirem dessa forma? E eles sempre respondiam a mesma coisa: não, eles são católicos. Meus pais são católicos, meus pais vão à missa todo domingo. Então vejam como é interessante isso, quando uma pessoa vai atrás da verdade e escuta o apelo da verdade no coração dela, imediatamente começa a mexer com todo esse mundo de aparências. E ali começa-se a ficar manifesto o quanto o mundo de aparências desagrada a Deus e está longe do verdadeiro caminho de Deus. E às vezes é o maior obstáculo porque ele camufla. Às vezes uma pessoa que está vivendo uma vida que é considerada uma vida de pecado, esteja aí escravizada em alguma forma de vida pecaminosa, talvez essa pessoa no coração dela está mais perto de Deus
mesmo consciente de que não está vivendo de acordo, etc. Mas pode estar mais perto de Deus do que outra pessoa que, assim, no aspecto institucional, parece que está tudo certo, parece que a pessoa está bem, parece que não tem problema nenhum. Mas o coração diz outra coisa, né? Os homens veem a aparência, mas Deus julga o nosso coração. Por isso, irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é um convite para a gente olhar a fundo no nosso coração e dizer quanto autêntico é o meu seguimento de Jesus Cristo. Será que já entrou alguma rotina, algum automatismo na minha relação com Deus? Se isso aconteceu, então, hora de sacudir essa poeira, hora de sacudir, né, essa rotina e começar a viver uma vida autêntica, começar a se colocar de novo na escuta do Evangelho, escutar como quem escuta pela primeira vez e tentar entender o que isso está querendo me dizer, o que isso fala para o meu coração, como é que o meu coração lá no fundo responde a esse chamado, a esse apelo do Evangelho. E pedir Nosso Senhor, aqui nessa Eucaristia, a graça de viver de forma cada vez mais autenticamente cristã.